Quero falar hoje justamente sobre jejum. Eu quero tirar algumas dúvidas. Eu não sei se eu vou tirar todas as dúvidas, mas eu quero pelo menos dar uma direção. Quero mostrar para você na palavra de Deus o jejum, o que acontece no jejum. Capítulo 3, a partir do verso 21, olha o que a palavra de Deus diz. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. Estando ele a orar, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Ou seja, em ti tenho todo o meu prazer. Essa é a palavra comprazo, é o significado dela mais abrangente. E aí agora no capítulo 4, a partir do verso 1 diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: Se és o Filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Até aí eu acho que tá bom, porque aí dá para pegar o sentido do jejum. Primeira coisa, jejum é bíblico, porque Jesus é o nosso exemplo. Jesus é o referencial. Jesus abriu um caminho e disse: siga-me. Então, nós temos que seguir pelo mesmo caminho. Jesus jejuou, nós também jejuamos. Alguém fala: não, mas Jesus jejuou, depois ele ressuscitou, agora ele está vindo, não precisa mais de jejum. Só que a Bíblia, Jesus diz que lá no céu ele estaria fazendo um jejum por você e por mim. Porque a palavra de Deus diz que Jesus disse que não tomaria mais do fruto da vide até o dia que ele voltasse. Então, ou seja, está jejuando de vinho lá nos céus por você e por mim, para esperar esse momento para nós podermos cear juntos. Então, isso é uma coisa. Mas veja, aqui nesse texto fala, e nos outros lá em Mateus e em Marcos, que fala sobre o mesmo assunto, diz com todas as letras que Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito para ser provado pelo diabo. Então veja, o que é que Jesus foi fazer nesse jejum e o que é que Jesus foi fazer lá nesse deserto? Ser provado. O que é ser provado? Deixa eu explicar de uma forma muito simples isso, e não muito, talvez muito profundo, mas talvez vai ficar claro. Provado é quando você é colocado diante de duas coisas que você precisa escolher uma. Então tem aqui duas coisas, você precisa escolher uma. Isso é provado para saber qual que você vai escolher. O que é que você vai abraçar? O que é mais importante para você? Isso é a aprovação. Toda aprovação, na verdade, ela está trazendo para você uma escolha. O diabo apresenta para você um prato de lentilha e do outro lado tem o seu direito de primogenitura. Você vai ficar com o quê? Você vai abraçar o seu direito de primogenitura ou você vai abraçar o prato de lentilha? Isso é a aprovação. Então Jesus foi lá para o deserto ser provado pelo diabo. O diabo ofereceu para ele o prato de lentilha, mas ele tinha um propósito divino, ele tinha uma paternidade. Ele era o unigênito Filho de Deus que se tornou o primogênito de uma nova raça e ele tinha que escolher. Ou ele aceitava o prato de lentilha do diabo, ou ele ia ficar firme na sua identidade. Antes dele ir, o que é que Deus falou para ele, lá diante de todo mundo? Este é o meu filho amado, em quem tenho nele todo o meu prazer. Isso foi o que Deus falou. Então veja, o que você é, o que eu sou, vem de Deus. Deus é que define, Deus é quem fala quem nós somos. E Deus falou para Jesus: você é isso. Lembra que Jesus tinha se esvaziado das suas prerrogativas divinas e ele estava aqui como homem, mas ele foi cheio do Espírito Santo. Porque se Jesus fosse brigar aqui com o diabo, fosse fazer o propósito dele como Deus, então ele não poderia morrer na cruz no meu lugar e no seu. Então ele teve que se esvaziar para se tornar como eu e você. E ele ser movido tão somente pelo Espírito Santo. Então Deus falou com ele e a identidade de Jesus tinha que se estabelecer. E o diabo foi lá para provar essa identidade. Então veja, jejum, uma das coisas pelas quais o jejum e nós jejuamos, é que no jejum se consolida a sua identidade. No jejum consolida as palavras de Deus a seu respeito. Porque você jejua para aprofundar aquilo. Você jejua para consolidar, para firmar bem suas colunas de vida. O jejum tem esse objetivo. Olha o que aconteceu. O diabo, assim que veio conversar com Jesus, falou, disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus. Então o que o diabo colocou em xeque? A palavra que Jesus tinha ouvido há 40 dias antes de Deus falando: você é meu filho. E agora o diabo vem e fala: se é, ou seja, Deus
será que falou a verdade? Será que Deus está falando isso mesmo? Do mesmo jeito que o diabo fez lá no Éden com Adão e Eva. Só que eles caíram em pecado, Jesus não. Então veja, o jejum não é uma barganha e não é uma troca. Você não vai jejuar como um voto, vai falar assim, eu vou jejuar para conseguir isso. Eu vou penalizar meu corpo não comendo, não sei mais o que, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia e tudo, porque aí Deus vai fazer isso. Não, Deus já fez. A questão é você consolidar isso na sua vida, jejuando, buscando, orando, consolidando, deixando fluir, deixando as coisas acontecerem na sua vida. Esse é o primeiro momento do jejum. Para isso, é muito importante você renovar a mente. É muito importante você ler a palavra de Deus. Ler, precisamos orar, precisamos investir, desfrutar do Senhor na época do jejum. Mas o jejum não é só isso. Daqui a pouco eu falo, mas qual é o outro motivo do jejum e eu quero te explicar e depois eu vou falar como que é que você faz o jejum. Veja, mais uma coisa que é importante aqui. Quando foi que o diabo chegou para tentar Jesus? Olha o que a palavra de Deus diz. Durante 40 dias sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, no fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo. Então olha, o diabo estava ali na espreita, o diabo estava ali aguardando, o diabo estava ali aproveitando, esperando uma oportunidade para tentar Jesus. Pegou Jesus quando ele teve fome. Oh meu Deus, entenda isso. Quando você está passando uma tribulação, quando você está com uma crise interior, esse é o momento que o diabo vai entrar. Esse é o momento que o diabo vai chegar. Esse é o momento que o diabo fica aguardando. Por quê? Ele vai aproveitar naquele momento que você se enfraqueceu, se você entrou uma dúvida, alguma coisa, ou seja, você tem uma necessidade. Aí o diabo vem oferecer a provisão para a sua necessidade. Amém? Então veja, quando é que o diabo chegou? Quando Jesus teve uma necessidade. Olha o diabo trazendo a provisão para Jesus. Olha o diabo dando uma direção para que Jesus suprisse a sua necessidade. Olha o que o diabo falou para Jesus. Você está com fome. Olha, você está no meio de um deserto, não tem padaria aqui, não tem supermercado aqui, você não tem ninguém para te oferecer 40 dias sem comer, então você deve estar muito cansado, você não consegue andar nesse deserto, você precisa comer, você precisa comer. Jesus estava com fome. Então, ou seja, o diabo está ali reforçando o problema, reforçando a necessidade. E aí ele dá a sugestão. Então, você é filho de Deus, não é? Será que é mesmo? Vamos fazer o seguinte, vamos tentar Deus, vamos fazer uma prova disso, transforma pedras em pães, porque aí você vai provar que é filho de Deus, e aí você vai matar a sua fome. Foi assim que o diabo chegou. Vou te falar, a necessidade pela qual você está passando, é Deus quem vai suprir, é Deus. O que aconteceu com Jesus? Ele resistiu ao diabo. O que aconteceu logo em seguida? Os anjos vieram e serviram, mataram a fome dele. Deus sabe que você tem necessidade. Não foi Deus quem criou a necessidade lá em Jesus, não. Foi ele que ficou sem comer. Então a necessidade apareceu, mas a provisão veio de Deus. Foi os anjos que trouxeram a comida para ele. Tanta necessidade que tanta gente está passando, eu quero te falar, Deus não criou a necessidade, mas Ele vai supri-la na sua vida. Seja o que for, seja uma cura, seja um recurso financeiro, um emprego, seja uma multiplicação de célula, a restauração de um casamento, seja o que for, Deus vai suprir. Deus vai suprir. Amém, querido? Porque Deus supriu. No entanto, o jejum fortalece, você aprofunda, porque olha o que o diabo falou. Se você é filho de Deus, ou seja, o que Deus falou lá não é bem verdade. Sabe, as promessas de Deus estão sobre a sua vida. O Senhor está sobre você. Então confie no que Deus diz, na palavra de Deus, não no que o diabo fica soprando na sua cabeça, nos seus ouvidos. Amém, queridos? Então o jejum é dia de você se fortalecer no Senhor e consolidar a sua identidade. Mas é só isso? Não. Veja, tempo de jejum é guerra espiritual. O que Jesus estava fazendo? Guerreando contra o diabo. Então ele estava fortalecendo a sua identidade e ao mesmo tempo guerreando contra o diabo. Então é momento de guerra. Então a época de jejum é hora da gente guerrear. É hora da gente liberar poder. É hora da gente orar mais ainda. Da gente ficar mais firme no Senhor. Senhor, deixa eu te falar uma coisa. O que aconteceu com Jesus depois de 40 dias? Teve fome. Vou te falar uma coisa. Eu espero em nome de Jesus que no final desse jejum você tenha fome. Mas sabe de quê? De Deus. Fome de ser usado por Deus. Fome do sobrenatural. Fome da graça de Deus. Fome da pessoa de Jesus Cristo. Fome da presença de Deus, da glória de Deus. Que haja fome. Sabe por quê? Você vai ser saciado por Deus. Por Deus. Jesus teve fome. E foi
Deus quem saciou a fome de Jesus depois que ele venceu as provações. Então, muito provavelmente, no meio deste jejum, dúvidas vêm, setas do inferno são lançadas, mas em nome de Jesus vão cair tudo por terra e você vai sair fortalecido disso, eu e você, e com despojo de guerra. Eu li aqui o texto que Jesus estava num deserto, jejuando há 40 dias, não foram 4 dias, nem 7 dias, 21 dias, 40 dias sem comer. E aí o que aconteceu? Depois de 40 dias, normal, ele era homem, tinha carne, deu fome, ou seja, tinha uma necessidade. E aí vem o diabo para suprir a necessidade de Jesus. Vem o diabo para falar, olha, é assim que você faz para suprir a sua necessidade. E Jesus mandou e repreendeu o diabo. E aí, depois da tentação, o que aconteceu? Os anjos desceram para servir Jesus. Então eu vou te falar, os anjos vão descer agora para te servir, para suprir as suas necessidades. Não negocie com o diabo, não aceite uma estratégia maligna, nem entre no barco do diabo, nem no ringue dele, em nome de Jesus. Você está no barco de Jesus. Em Cristo você tem tudo, toda a provisão divina. Como que eu participo do jejum? Participa da forma como você consegue. Então eu te desafio a realmente jejuar de alimentos, empurrando esse limite seu cada dia mais, porque enquanto o corpo se enfraquece, a sua alma se fortalece diante do Senhor. Então isso é um princípio. Ah, pastor, eu não posso ficar sem comer. Então deixa eu te falar uma coisa, retira algumas coisas da sua vida nesse tempo que te tira a oportunidade de buscar a Deus. Tipo televisão, tipo sair, tipo passear, sei lá, fazer qualquer coisa. Vai encher-se da palavra, vai orar, vai ler a palavra de Deus, vai ter comunhão, conexão com a igreja, com o povo de Deus, com os irmãos, compartilhe, testemunhe, prega o evangelho para pessoas, faça aí, você e toda a sua família, em nome de Jesus Cristo. Ah, minha família, ela não ainda conhece eu. Então pronto, você já tem um ótimo motivo para estar jejuando, aprofundando, insistindo, guerreando por essas pessoas. Amém, queridos? E no final deste jejum, você vai ver a quantidade de milagres e manifestações sobrenaturais e de suprimento que Deus te deu e de milagres que vão acontecer. Amém, queridos?